Bom dia. Hoje faremos o exercício 110, que é um exercício de CPM, utilizando o Gurobi. O exercício está disponível no aula 01 PO2. Ele está aqui na página 6. Suponha que uma empreiteira ganhou concorrência de 5,4 milhões para construir um novo prédio do curso de engenharia. O contrato inclui uma penalidade de 300 mil se a empreiteira não completar a construção em 47 semanas e um bônus de 150 mil se a empreiteira completar a construção em 40 semanas. De acordo com a experiência da empreiteira, a seguinte lista foi elaborada para esse projeto. Então você tem cada uma das atividades, quais são as atividades precedentes e a duração estimada delas. O modelo matemático será implementado é o modelo do CPM, que está aqui embaixo, onde x e j é a quantidade de fluxo na atividade I para j, e d e j é a duração da atividade I para j. A função objetivo vai ser maximizar o tempo de duração ij vezes se a atividade x e j é utilizada ou não. E a nossa restrição será que todo fluxo total de entrada deve ser igual ao fluxo total de saída. Observe que a gente tem aqui um somatório em I de x e j. Então o j vai ficar fixo e o I vai variar. Aí depois a gente inverte aqui o somatório em I, mas agora é x, j, I. Então é esse primeiro que vai estar fixo com o I depois variando. Se a gente olhar isso no Excel para ficar um pouco mais claro, o que nós vamos ter é exatamente isso daqui. Num, a gente vai ter a linha fixa. Então aqui pode notar que o A está fixo, com outra dimensão variando. Como no Excel, normalmente cada planilha é primeiro o G, que seria a letra, que é a coluna, e depois o 19, quem não está mudando aqui, como você pode notar, é o segundo. Então nesse caso seria o quê? O I está variando e o J está fixo. Quando a gente coloca aqui, a gente tem o quê? A gente tem o primeiro variando, o primeiro fixo, desculpa, né, que seria a letra. Então eu queria como se fosse o I fosse fixo e o J variando. Tá? Então esse que está aqui, que a gente tem um fixo e o outro variando, seria o equivalente ao JI, que onde esse aqui dá fixo e esse outro varia. Esse aqui, no que a gente tem o fixo é a segunda letra, então a gente está fixando o que? O I está variando e o J fixo. Seria essa primeira parte, I variando e J fixo. Primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer um arquivo de entrada para esses dados. Esse arquivo de entrada, eu vou abrir um bloco de notas aqui, que seria o nosso editor de texto, e vou colocar ele copiando os dados daqui. Cada um desses nó, eu vou mudar o nome dele, vou usar letras, vou usar números. Então o nó A vai passar a ser o nó 1, ou atividade 1. A atividade 1, que é o A, ele vai para onde? Ele vai para a atividade 2, que é o B. Então eu vou apertar Tab e colocar 2. Aí eu aperto Tab e coloco o tempo de duração, que é 2 semanas. Mesma forma agora eu vou fazer para a próxima atividade. Atividade B, que vai ser a 2, ela vai para a C. Então Tab 3, Tab, e eu coloco o tempo de duração aqui, que é 4. Próxima atividade é a C, que vai ser a terceira. Ela vai para a atividade D, que é a 4, com a duração de 10 semanas. A atividade C também vai para a 5, que é a atividade E, e a duração de 10 semanas. Ela também vai para a atividade 9, com duração de 10 semanas. E assim a gente vai fazendo por diante. Agora eu vou fazer sem ficar falando toda hora.
Bem, então aqui as 19 atividades, então, coloquei todo mundo. Posso fechar esse arquivo aqui por enquanto, não vou usar ele. E vou salvar isso daqui com um nome para um arquivo de entrada. Eu vou deixar aqui na minha pasta Downloads como uma pasta temporária, né? E vou chamar isso daqui de, por exemplo, Gurubi cpm.entrada.txt. E está guardado aqui ele para a gente usar depois. Montei o meu arquivo de entrada. Próxima coisa, eu preciso de um Makefile. O Makefile você pode pegar lá no módulo da disciplina, de qualquer um deles que tiver. Eu vou pegar uns que já estão aqui no meu computador. Pegar ele aqui, Ctrl C, e vou colar aqui na pasta Downloads também. Esse Makefile, o que ele tem que colocar? Ele tem que colocar aqui o arquivo onde está a instalação do seu Gurobi. No meu caso, está na pasta home/Jorge, que é o meu nome de usuário, Gurobi 902. Onde que é essa pasta a gente vê? A gente vem aqui, ó, a gente clica aqui na pasta pessoal, é essa pasta aqui 902. Se você clicar aqui nela, aqui, ó, pasta pessoal, Gurobi 902. Se eu clicar no botão da direita e mandar abrir no terminal, eu estou abrindo exatamente essa pasta. Se eu digitar o comando pwd, eu tenho o nome da pasta. Home, Jorge, Gurobi 902. É isso que você precisa usar lá para colocar. Então está aqui ela onde está a instalação. Aqui é onde está o seu código-fonte que você vai criar. Nesse pasta aqui eu preciso alterar para colocar na minha pasta Downloads. Então aqui ficaria Downloads. Aqui ficaria Gurobi cpm. Downloads. E Gurobi aqui cpm. E salvo isso. Essa pasta aqui, para saber, eu ainda não estou com ela lá, nesse arquivo criado, mas eu vou criar ele agora. Eu venho aqui na pasta código-fonte, vou copiar um arquivo de exemplo, que vocês podem pegar no módulo da disciplina. Sempre recomendo pegar alguma coisa de exemplo. Eu vou pegar, por causa desse exercício, o Gurobi 203 de exemplo. Ctrl C, vou vir aqui e colar na pasta Downloads. E aí vou alterar o nome dele para o nome que eu coloquei lá, que era CPM. Para saber o nome daqui, você pode vir aqui para o botão direita, abrir no terminal. E aí você digita aqui, pwd, está aqui o nome onde você está. Então, agora nós temos já o nosso Makefile arrumado e pronto para uso. Vou fechar isso aqui. Vou abrir esse daqui usando o Gine. Deixa eu fechar esses outros que estão abertos aqui a mais. É esse arquivo que eu vou estar usando para fazer programação. Por que eu escolhi ele? Porque nesse modelo que a gente vai implementar, a nossa variável x tem duas dimensões. E nesse modelo que a gente está aqui, o x também possui duas dimensões. Então por isso que eu escolhi ele. Aqui no Gine, você pode clicar aqui do lado para poder estar indo mais diretamente. Então, se você clicar aqui leia, vai tirar para a origem da função leia, aqui para a declaração e assim por diante. Como que você faz para instalar esse Gine? Se você não tiver instalado, você pode vir aqui no terminal, abrir o seu terminal e digitar sudo, que é o seu usuário de root, apt, que é o programa que gerencia as instalações, install e digitar aqui Gine. Eu apertei Tab para ele completar aqui o comando, né? Gine. Na hora que você der Enter, ele pede a sua senha, é a senha do seu usuário, e ele vai pedir para instalar. Como ele já está instalado, ele não tem como ser instalado.
outras formas de instalar isso sem ser pelo terminal. Você pode vir aqui, tem a Ubuntu Store, né? Que é uma loja de software equivalente ao Google Play Store que você tem no celular. E aqui você pode buscar o software que você quiser só clicando para instalar. E aí é só questão de você procurar o software que você quer, né? Tem dividido em categorias. Você pode clicar aqui na busca, né? Nessa lupa, né? E aí você digita aqui, ó, Gine, e dá um Enter nele que ele vai buscar. Tá aqui o Gine. Ele já está instalado, então claramente não posso instalar de novo. Mas se ele não tivesse, você poderia só clicar nele aqui e teria um botão para instalar aqui. Eu prefiro usar o terminal, porque como vocês notaram, a loja às vezes demora um pouco para abrir e tudo mais. O terminal ele é mais rápido. Mas a loja tem vantagem, não precisa decorar comando nenhum. Aqui é a questão da licença dele como software livre, esse código-fonte. Vocês podem editar ele, pode alterar, mas deve ter sempre atribuir quem foi o programa original. E aqui o copyright para 2020 dele. Nessa primeira linha, consigo colocar um comentário sobre qual o código que eu estou implementando. Esse código aqui, se você copiar ele Ctrl C e vir aqui no LibreOffice e colar, Ctrl V, quando você seleciona ele, tá? Inserir objeto, fórmula, ele te dá o que foi implementado nele, qual era o código fonte. Por isso que eu gosto de deixar ele lá. Como que a gente faz para criar isso? Se você vir aqui em inserir objeto, fórmula, você tem aqui os comandos para serem utilizados. Então você pode procurar por operações, funções, tá vendo? Ó, seno, tangente, tá? Operadores aqui, ó, limite, somatório. Então, por exemplo, aqui ó, tem a operação de conjunto. Então, por exemplo, aqui somatório. Se você clicar aqui nele, ele aparece aqui. Aí ele vai aparecendo aqui ao mesmo tempo. Então, somatório, você pode colocar de I igual a 1 até 10. E aí você pode colocar aqui de X. E aí ele vai complementando e montando o somatório. Você pode ir clicando e fazendo cada coisa. E aí você vai montando. O que eu prefiro fazer, em vez de fazer dessa forma, eu prefiro já digitar diretamente. Se você digitar o comando diretamente aqui, ele acaba indo mais rápido. Como, por exemplo, se eu quisesse digitar essa função, como que eu digitaria aqui? Eu viria aqui maximizar, né? Z igual. Aí você põe aqui somatório, que seria o sum. Para definir o limite inferior, você coloca from, tá? I igual a 1 e to coloca o valor limite dele, tá? Por exemplo, número de atividades. E aí você põe o segundo somatório de J igual a 1 até número de atividades. E aí você põe aqui, por exemplo, para somar o D, você põe o underline para fazer o subscrito, ficaria D de I. Se você quiser usar mais de um subscrito, você coloca aqui, abre chave, coloca, por exemplo, IJ. E aí você pode colocar aqui X e J também. Aí eu quero trocar de linha. Você vem aqui e digita, por exemplo, new line. E aí agora você pode colocar a próxima expressão que você queira usar. Então você pode colocar, por exemplo, aqui somatório de novo. De I igual a 1.
Ah, para você não ter que ficar escrevendo de novo, você pode fazer uma coisa mais simples. Você pode vir aqui, copiar, botão da direita, copiar ou Ctrl C, né? E colar aqui embaixo. Ctrl V. E aí você vai tendo a mesma coisa que você colocou lá em cima. Você coloca aqui X, IJ, igual. Aí você pode copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora aqui você inverte, ó. JI. E aí você pode colocar aqui for all, que seria o equivalente ao para todo, J. Ah, se não quiser que fique tão perto aqui, queira colocar uma distância, você pode vir aqui e colocar o til. Cada til que você coloca, ele aumenta a distância. Pode dar um new line. E aí você escreve a próxima equação aqui. Você pode colocar aqui, por exemplo, x, underline, colchete não, chave, né? E j. Aí você coloca que ele deve ser, por exemplo, maior ou igual que 0. E aí você coloca aqui para todo e j. Dá new line de novo. E aí você pode colocar aqui x e j está em, que é aquele pertence. No caso aqui, se você quiser, por exemplo, colocar reais, ele colocaria 7R, para inteiro 7Z, ou binário, como ele não tem um 7B para ser binário, né? Não dá para escrever, por exemplo, isso daqui, né? Aí eu costumo colocar dessa forma. Tá? Pertence a... Só que eu digitei O em vez de digitar 0 aqui. Pertence aos binários. E aí você põe para todo e J. E assim está montado o seu modelo. E aí você pode copiar isso daqui e jogar lá. Se você já tiver um modelo que já está pronto, em vez de você digitar de novo, você pode clicar 2 vezes aqui, dar o Ctrl A, Ctrl C e colar lá. Um comando aqui que está diferente, que vocês podem notar, é que eu coloquei aqui maior ou igual. Esse daqui está escrito geslant. Porque o geslant ele é a mesma coisa que maior ou igual. Se eu trocar aqui para maior ou igual, você vê que está o mesmo comando. Note que alterou aqui. Ó. Tá? Então aí fica a seu critério. Se quer usar geslant ou quer usar maior ou igual. Vamos copiar essa função aqui. Ou poderia copiar outra, tanto faz. E vou vir aqui e vou colar no lugar dessa expressão. Então agora ele ficou aqui com a expressão que a gente está utilizando. As bibliotecas aqui. Essa primeira biblioteca é o CIN Cout. Ela contora as suas strings para você imprimir dados na tela, por exemplo. A string é uma coisa que permite concatenar strings. Ifstring e offstring, elas permitem para a gente poder ler arquivos de entrada, no caso do if, e off para ser arquivos de saída. INF seria infile e OF seria output file. Vector é para usar a classe de vetores e clock aqui seria essa função time aqui para a gente poder, aliás, a biblioteca time é a função clock para a gente poder marcar o tempo computacional. Constantes que eu vou utilizar seriam as minhas variáveis que eu vou estar utilizando nesse sistema. No caso desse sistema, a única variável que é dado de entrada é o D. O x ele não é um dado de entrada, ele é uma variável de saída. Então eu só precisaria declarar o D. Então eu vou vir aqui e vou declarar uma declaração aqui para o D. Pelos meus dados de entrada desse problema, todos os meus números D são inteiros. Então se você quiser, em vez de declarar aqui como float, você poderia declarar como inteiro. Quantidade de dados de entrada. No caso do meu problema, que a gente pode chamar aqui de número de atividades, a gente tem um total de 15 atividades para esse dado aqui. Note que eu estou falando em número de atividades, não em número de linhas que tem no arquivo. Essas variáveis não preciso usar, porque eu não tenho esses dados de entrada. A função objetivo eu vou precisar ter uma.
O X, que é a minha variação, também vou precisar dele. Só que aqui vai ser o tamanho de atividades. Uma coisa que você pode fazer para te ajudar a separar, você pode autodar um padrão, como por exemplo, constantes com letras maiúsculas e variáveis com letras minúsculas. Que aí você consegue ter uma diferenciação do que é variável e do que é constante. Embora não é uma regra, e se você é mais uma boa prática de programação. Você pode simplesmente ignorar isso e fazer da forma que você quiser. A função aqui, como plano de CPM, eu vou renomeá-la para CPM. Normalmente, quando eu utilizo o Gurobi, eu costumo usar 3 funções. Uma para leitura de dados, uma para fazer o cálculo matemático e outra para imprimir. Mas isso aqui também fica a seu critério. Aqui a gente vai ler o arquivo de entrada, que no caso que chama CPM. Vamos trocar o nome aqui dele. Aqui ele está justamente procurando o arquivo, vai chamar ele de origem e vai colocar o nome aqui Gurobi CPM nele. Se ele não achar esse arquivo, ele vai dar o erro nessa mensagem de erro aqui, que ele não conseguiu abrir o arquivo. Para a leitura do arquivo, tem 2 formas de fazer. Uma que é a mais simples, que é você vir aqui no arquivo de entrada, contar o número de linhas, que no caso que deu 19 linhas, já tem a soma aqui, e colocar para ele ler 19 linhas. Então você põe de número de linha K até K menor que o 19 linhas, K++. O C, ele normalmente começa a contar a partir do 0. Então se eu conto de 0 até menor que 19, eu tenho que de 0 a 18, eu tenho 19 linhas. Eu poderia contar de 1 até menor que 20 ou de 1 até menor ou igual a 19? Pode também. É só questão de você lembrar dos endereços de memória no C, que quando você declara, por exemplo, um tamanho 15, ele está declarando espaço de memória de 0 a 14. Se você quer usar o espaço de memória de 1 a 15, você precisa declarar 16 aqui. Que aí ele fica declarado de 0 a 15, você ignora o 0 e usa de 1 a 15. O ruim de fazer isso é que você perde uma posição de memória gastando mais memória. A vantagem é que teoricamente fica mais simples você entender, ainda mais para quem está começando a programar. A minha leitura aqui, eu vou abrir a chave porque eu tenho mais de um comando dentro desse for, eu vou colocar mais de um. Eu vou ler inicialmente o I. Depois eu vou ler aqui o J. E por último vou ler o D aqui, que vai ser a duração da tarefa IJ. Só que por causa daquela coisa da memória que eu falei, aqui no arquivo de entrada ele está lendo a atividade 1, 2. E daí ele quer preencher o espaço de 1, 2. Só que, como a gente falou que ele começa do 0, na verdade a atividade 1 é a atividade 0. E a atividade 2, na verdade, é 1. Todas elas têm que ter menos 1. Então, eu vou colocar o quê? Aqui I menos 1 e aqui J menos 1. Então, ficaria o quê? Em vez de colocar D 1, 2, eu usaria espaço 0, 1 de memória. É só por questão de gerenciamento de memória aqui. E aí está fechada a nossa leitura. Outra forma de fazer essa leitura, para não ficar uma coisa fixa para 19 linhas aqui, ou você não ter que contar o número de linhas no arquivo de entrada, é usar uma função chamada endOfFile. Então a gente vai fazer o quê? Do, abre a chave, e aqui dentro eu coloco origem e aí eu coloco se não for origem.endOfFile, que é o fim do arquivo dele, então ele vai lá e lê o próximo, que é origem J, e por último lê a duração. Como esse if ficou com mais de comando dentro, eu tenho que abrir a chave dele.
E aqui a gente completa o while, enquanto não for o fim do arquivo. Não vou colocar isso para rodar agora, porque como o resto do programa não está pronto, se eu rodar agora vai dar erro. Ah, uma coisa que eu esqueci de colocar. Faltou declarar a variável i e j. Então eu vou vir aqui no início e vou declarar int i e j. Para poderem ser usados e não dar erro. Por enquanto, vou deixar uma dessas funções em comentário. Mas depois eu mostro rodando com as duas funções. Agora que eu vou copiar o meu comentário aqui de novo com o meu modelo matemático. Eu costumo colocar ele no início e na função quando eu vou usar o Gurobi, que é aqui. Essa função eu chamei de CPM. E agora a gente vai colocar. Nossa variável de decisão, no caso, é só o x com duas dimensões. Então eu posso jogar o y fora. Colocar um nome para ele. Aqui você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, caminho crítico. Aqui é o tempo que ele vai levar máximo para ele resolver o problema. Acontece o quê? Se você colocar esse limite e ele atingir o limite, ele simplesmente não vai resolver o problema. Ele vai parar onde estiver achado com a melhor solução encontrada até aquele momento. Vou colocar esse limite de 300 segundos, que seria equivalente a 5 minutos. Então eu quero a melhor resposta que ele achar em 5 minutos, não importa qual seja. Essa é a minha heurística de planos de corte, que eu vou deixar para explicar em outra aula, que seria algo que o Gurobi usa para otimizar ele. O default do Gurobi é de 5%. Entretanto, você pode variar qualquer número entre 0 e 100%, que aqui no caso o 100% ficaria 1.00. O x aqui vai ser n atividade. O legal do Gini, para nós programar, é que ele completa para você. Então, se eu der Enter aqui ou clicar aqui em cima do nome, ele completa para mim. Agora aqui eu dei Enter, no próximo eu vou clicar em cima do nome para vocês verem. N atividade. Agora eu vou clicar aqui, ó. Tá? Cliquei 2 vezes, aí ele completou. Então essa parte eu acabo achando interessante porque ele completa pra gente. A nossa variável aqui, ela não é continuous, ela é, no caso, binário. Como eu sei que é binário? Porque no modelo matemático que a gente implementou, a gente não falou que ela era binária. Tem inclusive aqui no final dele, ó, x pertence aos binários. Então ali a gente coloca binário. Aqui é uma falha que tem aqui na fonte que está sendo usada, mas aqui tem um underline. Isso daqui, se a gente mudar a fonte que eu estou usando, eu acho que ele resolve. Deixa eu ver aqui, ferramentas. Mudar fonte. Então, quando eu fui trocar a fonte, ele acabou travando aqui o programa, eu tive que interromper a gravação e continuar depois. Essa fonte aqui no final agora que eu troquei, ela tá na Monospace tamanho 13. Que aí pode notar que aqui aparece já o underline aqui que não estava aparecendo antes. A gente vai ter agora aqui o Y, que a gente não vai usar mais, mas observe que se a gente tiver só uma dimensão, ele ficaria similar a essa parte interna. Ó. O X, o Y é igual ao model advanced, nós que é semelhante, model update, aí tem o for e aqui interno. Então a diferença quando você tem uma dimensão para duas é justamente que a uma dimensão é só esse pedaço e duas dimensões ganham esse for externo. Deletar então esse y que eu não estou usando nesse modelo. A função objetivo nossa, eu vou copiar a que eu tinha aqui.
Aqui em vez de colocar DJ, você pode colocar, por exemplo, um 0. E aí ele não teria nenhum valor na função objetivo inicialmente. E aí você pode criar uma função, expressão para a função objetivo. Então você coloca que declara um obj igual a 0, que vai criar uma expressão função objetivo. Você pode fazer um for variando de i até o número de atividades. E o j variando até o número de atividades. E aí você faz o quê? dij vezes x e j. Então a sua função objetivo passou o quê? O somatório de dij vezes x e j. E aqui você põe para maximizar. Esse é um jeito diferente que a gente fez na aula hoje. Entretanto, é um outro jeito que é interessante vocês usarem também. Talvez esse jeito aqui fique mais claro do que a gente fez na aula. A primeira restrição nossa. Eu vou pegar aqui, vai de um newline até o newline seguinte. E vou colar aqui como sendo a primeira restrição. A gente vai ter um para tudo j, que vai ser o externo. Então aqui externo fica para tudo j. 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 Lembrando que essa parte que está em vermelho é só comentário. O programa, então, ele não vê isso na hora que ele está sendo executado. Mas é bom para quem está programando poder entender o que está sendo feito. Aqui a gente vai criar uma expressão para a soma, que eu vou chamar de R1, e vai ser um somatório em I. E aí ficaria o quê? Somatório de x e j. Só que aqui na nossa expressão a gente tem dois somatórios, esse aqui e esse. Então eu vou fazer o quê? Eu vou renomear esse R1 para R1A e esse aqui para R1A. Vou copiar eles, vou colar aqui embaixo, alinhar eles de volta, né? E colocar R1B e R1B. Essa coisa que eu falo de alinhar seria o quê? Seria para ficar mais organizado o programa. Então, por exemplo, a função for eu abro aqui. Isso daqui está dentro desse for. Então eu coloco um espaço aqui que é a distância de um tab. Esse R1A está dentro desse outro for. Então vai se repetir para todas as atividades que estão aqui dentro. Então a gente coloca um tab aqui. E assim por diante. Esse daqui, ele está nessa direção porque ele está dentro desse for, mas não está dentro desse. Quando o for tiver um único comando dentro, como é o caso desse for aqui e desse também, eu não preciso usar a chave, embora você possa usar caso deseje. O R1B, que é a função de cá, e R1A é essa, R1A é IJ, R1B é JI. Então aqui eu mudo para JI. E a gente coloca aqui que R1A deve ser igual a R1B. Note que quando você coloca um único igual em C, é atribuição. Então R1A ia copiar o valor de R1B. Quando você quer comparação, são dois iguais. Restrição 2 a gente não tem nesse modelo, então posso apagar. Aqui a gente vai criar um LP para a gente poder ver como ficou o modelo. E aqui para a gente poder exportar a solução. Então aqui, como são duas dimensões, vai ficar dois fors. Resposta x e j, y não existe. Aqui é para a gente ter funções de erro. E esse aqui é para liberar a memória. Eu vou liberar a memória do x, mas a do y não existe, eu apago. E aqui é só para imprimir o tempo que a gente gastou. Vamos criar um arquivo de saída, vou chamar de CPM saída. Vou colocar aqui o nome dele como CPM. E o arquivo de saída aqui como CPM.
Lembrando que está entre aspas, é só o que vai aparecer escrito no programa, escrito no arquivo de saída, então ele não lê. Então você pode escrever do jeito que você quiser aqui. Quando você está aqui fora, aí você tem que escrever certinho, tem que ser o D, I e J separado. Eu fiz aqui para o D, vou copiar e vou fazer um igual aqui embaixo, só que agora usando o X. E o nome que eu dei para X era resposta X, isso mesmo. Essa parte que eu não estou usando, vou deletar. Sempre que você tiver um programa e você pegar outro, a parte que você não vai usar, você vem aqui simplesmente só e deleta. Agora que eu cheguei no final, eu vou salvar ele. Meu Makefile também está pronto. Eu vou abrir o meu terminal. Se você abrir o terminal desse jeito, você vai ter que dar um CD, Downloads, para ir para a pasta onde você está o arquivo. Para ver o conteúdo da pasta, digita ls e dá Enter. Se você errar o ls e apertar, por exemplo, SL, não está instalado. Então, só para vocês brincarem aqui um pouco, sudo apt install SL. Note que é o comando que ele colocou aqui. Põe a sua senha e a gente está instalando o programinha enquanto isso. Então eu vou limpar aqui a tela, apertar Clear, ele apaga tudo que está na tela do terminal. Se eu apertar LS, ele lista. Aí se eu digitar errado, digitar SL, olha que legal. Isso prova que o Linux é mineiro. Para compilar, é só você digitar Make e dar Enter. Deu alguns erros de compilação, que a gente vai ver eles daqui a pouquinho. Tá? Outro jeito, para fechar o terminal, você pode dar Exit. Outro jeito de abrir o terminal é você vir aqui na pasta onde está o seu programa, que é essa pasta Downloads, no meu caso, botão da direita, abrindo o terminal. Quando você faz isso, ele já abre direto na pasta Downloads. PWD você pode olhar onde você está e LS pode dar o comando para você poder ver o que tem dentro da pasta. E SL você pode brincar de trenzinho. Só agora vamos voltar ao trabalho, que ele deu erro no programa. Make. Aqui, linha 29, que é aqui que aparece. Coluna 7. N Minas não foi declarado. Então eu vou lá na linha 29 e vou olhar isso. Eu venho aqui no programa, que está aqui, e tem a numeração das linhas. Vou procurar onde está a linha 29. A linha 29 está aqui. Olha aqui, a minha duração da atividade, eu deixei com o professor do programa, deixei o N Minas, N usinas. Então, vou ter que trocar isso aí para N atividades. Então, você vem aqui e escreve N atividades, e N atividades. Tá? Salvo, volto para o terminal. Você pode estar um make para compilar de novo ou pode estar um clear para limpar a tela antes. Vai compilar de novo, não há mais erros. Para rodar o programa, /programa. Ele rodou e achou a resposta 111. Vamos olhar esse arquivo de saída? A gente sabe que está errado, a gente já viu que a nossa resposta não dava 111, estava 44. Olha aqui o que aconteceu. Tá vendo que está multiplicando por zero? Não é para multiplicar por zero. Por quê? Se a gente olhar o nosso programa, nesses espaços que não estão sendo usados, como por exemplo de A para A, era para estar menos 100. Lembra quando a gente fez na aula na terça-feira, que a gente preencheu a matriz inteira com menos 100 e depois só trocou os valores que não eram usados? A gente não fez isso no nosso código. Então a gente precisa fazer isso também no código. Então eu vou vir aqui no arquivo de entrada e antes de ele começar a fazer qualquer coisa aqui, que é esse preenchimento, eu vou colocar aqui um for de
int i igual a 0 até i menor que n atividade, ponto e vírgula, e mais. For de int j igual a 0, ponto e vírgula, j menor que n atividades, ponto e vírgula, j mais. E aí a gente coloca aqui origem, aliás, origem não, desculpa, ele não vai ler do arquivo de entrada. O d i j é igual a menos 100. Então aqui eu estou fazendo o quê? O que eu fiz na aula de terça-feira, eu preenchi a matriz inteira com menos 100 primeiro. Depois você preenche a matriz inteira com menos 100, aí sim que a gente manda ele preencher e ler só os outros dados aqui. Salva e vou mandar rodar de novo. Vou compilar primeiro, sempre que você modificar o programa, você precisa compilar antes de rodar. E se quiser, para acelerar, não tem que compilar e depois rodar, você pode usar o make 2e comercial ./programa e dar Enter. Deu 44, que é a resposta correta. Vamos voltar aqui e vamos olhar essa saída. O modelo LP, você pode clicar em recarregar. Note que agora tá vendo que ficou menos 100 e fez os outros, foi completado, que era o que a gente queria. O saída, recarregar, aqui os menos 100 aparecendo. Só que essa matriz desse jeito ficou feio, não ficou? Vamos arrumar essa matriz? Vou vir aqui no arquivo para imprimir. Então, se você clicar aqui do lado, no Gine, no imprime, ele já vai direto para a minha linha de impressão. Em vez de imprimir tudo, eu vou colocar o quê? Vou abrir aqui uma chave. E assim que ele terminar de escrever cada linha, ele vai pular uma linha. Então, por cada linha da matriz que ele termina, ele pula uma linha, que é o comando endline. Mesma coisa vou fazer para o x. Vou salvar e vou lá de novo, ó. Make e ./programa. Já compila e roda de novo. A saída agora, recarrega. Olha só, ficou melhor agora, não ficou? Com a cara de matriz. O que ficou ainda? Esse D tá na mesma linha, assim como o X. Então vamos fazer só eles trocarem de linha? Como? Venho aqui, em vez de colocar esse igual, eu vou colocar um /n, que é o comando equivalente ao endline. /n, salvo. Em programação, sempre tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa. Então, vocês fazem do jeito que vocês acharem mais legal. Tá aqui agora, viu? Agora, faltou fazer um outro teste. O programa já está pronto. Mas lembra lá na função de leitura, se eu clicar aqui 2 vezes no leia, que eu tinha colocado esse outro aqui para não ter que ficar colocando 19, que nem contar? Vamos testar isso? Ponto barra. Vou salvar e vou colocar ele para rodar agora. Note que tem o mesmo resultado. Até que era de se esperar, né? Porque ele só mudou a leitura. E se você olhar aqui, tá vendo? São os mesmos dados. Por quê? Ele já estava programado para fazer isso. Então, essa função desse jeito ou desse são equivalentes no final das contas. Agora vocês podem estar assistindo o vídeo e quando vocês terminarem, vão pausando o vídeo e vendo passo a passo e vão tentando implementar no computador de vocês. E depois vocês entregam na tarefa que está aberta lá no Moodle para vocês entregarem.